Vamos meditar em mais um versículo da Palavra de Deus. Mais um versículo, agora no capítulo 10 do Evangelho de João. Deus seja louvado. Capítulo 10, versículo 1. Diz assim, a epígrafe da NVI: o pastor e o seu rebanho. Vai ter coisas incríveis aqui nesse capítulo. Diz assim a palavra de Deus: eu lhes asseguro, quem está dizendo é Cristo, que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Então, a gente vê aqui que a palavra de Deus muda de capítulo, mas a situação é a mesma, né? Jesus acabou de condenar, né? Ali os fariseus no versículo 41 do capítulo 9, dizendo que a culpa deles permaneciam, né? Por eles não se acharem necessitados de Cristo, né? Como eles não eram necessitados de Cristo, a culpa deles permanecia. E agora, a respeito, só dá para entender que a respeito deles é que Jesus vai dizer isso: eu lhes asseguro. Vamos tentar imaginar uma cena aqui. O cego está aos pés de Jesus, chorando, louvando a Deus como Senhor. Os fariseus olham o cego aos pés de Jesus e criticam, né, a Cristo. E Jesus fala algumas coisas para os fariseus a respeito disso. E agora Jesus vai dizer um discurso muito provavelmente para os seus discípulos. Aqui, imaginando que esse discurso é para os discípulos. Quando ele fala: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante, né? Dá a entender que Jesus agora está falando com os discípulos. Ele está ensinando para os discípulos a respeito de quem é uma pessoa digna de confiança e de uma pessoa que não é digna de confiança. Digna de confiança para quê? Para pregar a palavra de Deus, né? Então, com referência aos fariseus, Jesus está falando: olha, eles não estão entrando pela porta. Com referência aos fariseus e aqueles líderes, que você pode chamar de falsos mestres ou falsos profetas, eles não estão entrando pela porta, que é a porta do aprisco, né? Jesus está falando: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. De onde que ele está tirando essa referência? Ele está tirando da própria, do dia a dia, né, deles, né? A comunidade lá de Israel era muito o costume de cuidar de ovelhas, fazia parte da economia deles, da vida deles, né? Era provavelmente uma parábola que Jesus não usaria se ele vivesse nos nossos dias de hoje, né? Mas era muito comum ter assaltantes das ovelhas, e o assaltante não abria a porta, ele entrava por outro lado, né? E Jesus usa essa figura que era comum deles para dizer quem são os falsos mestres e quem são os falsos profetas. Os falsos mestres e os falsos profetas são aqueles que não entram pela porta que Deus designou, né? Eles entram por outro lugar, né? E é muito interessante a gente notar isso, né? Em outra parte do Novo Testamento, no livro de Colossenses, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele dedica a carta inteira para explicar o que eram alguns mestres que estavam ensinando coisas erradas para a igreja. E ali o apóstolo Paulo, ele fala coisa assim: olha, esse pessoal que está ensinando para vocês um monte de coisa que não é Cristo, Cristo é a porta das ovelhas, todo o conhecimento de Deus vem por meio de Jesus, né? Por isso que Jesus está usando essa figura, ele vai dizer que depois ele é a porta, né? Então, qualquer pessoa que não foca em Jesus como suficiente é falso mestre, é falso profeta. Como assim, Tiago? Se é Jesus e mais terno e gravata, não é ensino de Deus. Se é Jesus e mais algum guarda de dia e noite, não é ensino de Deus. Se é Jesus e ter contato com anjos e ter contato com outras coisas, não é ensino de Deus. A palavra de Deus ensina que o ensino verdadeiro de Deus se concentra na suficiência de Cristo Jesus.
Meu irmão, minha irmã, Cristo Jesus é suficiente para mim, é suficiente para você. Você não precisa de mais nada. Você não precisa de mais ninguém. Você não precisa de mais nem de nada, é só Jesus. Jesus é o centro de toda a teologia. Jesus é o centro das nossas orações. Jesus é o centro da nossa salvação. Jesus é o centro de tudo. E a gente não precisa de mais nada. Pensa qualquer coisa que você precisa para a sua salvação, para a sua vida com Deus, para a sua vida de oração. Pensa. É só Jesus. Você não precisa de mais nada e mais ninguém. Em Jesus nós temos tudo. Em Jesus nós temos todo o acesso ao conhecimento de Deus. E tudo que é acrescentado a Jesus é heresia. Vai transformar a nossa vida em escravidão. Vai transformar a nossa vida em algo que Deus não queria. Porque a plenitude do conhecimento de Deus é Jesus. Louvado seja Deus. Então aquele que não entra pela porta, o falso mestre, o falso profeta, é aquele que não entra pela porta. Ele não vai entrar pela porta que é Cristo. E ele não vai dizer que Cristo é suficiente. Ele vai entrar por outra porta e dizer que precisa ser adicionadas algumas coisas a Cristo, a Jesus, quando Jesus é o único e suficiente Salvador. Então vamos ficar somente com Cristo. E vamos ser esperto. E vamos ser inteligente. E vamos ser astuto. Porque o diabo, que é o espírito do engano, ele dá das voltas mil para acrescentar alguma coisa à obra de Jesus, para fazer com que as nossas almas sejam pegas e para nos escravizar. O diabo é astuto, gente. O diabo é astuto, e o diabo é esperto, e o diabo conhece a Bíblia toda. Lá no livro de Colossenses, mesmo a referência, as pessoas, os falsos mestres e profetas estavam dizendo à igreja que eles tinham que ter contato com os anjos. E que anjo que queria ter adoração? Alguém sabe me dizer que anjo que quis adoração na Bíblia? Lúcifer. Aqueles falsos mestres, falsos profetas estavam colocando na cabeça da igreja que eles precisavam ter contato com anjos. E que era para eles adorarem os anjos. Mas só Jesus. Viu? Se você tem contato com o chefe dos anjos, para que ter contato com o anjo? Jesus é o chefe de toda a potestade. Jesus é o chefe, vocês falam com ele, você não precisa falar com o anjo. E Jesus mandou a gente ter contato com ele, e não com os anjos. Então para que tanto interesse por anjo? Para que tanto interesse? Satanás é astuto. E ele dá um jeitinho da gente achar alguma coisa bonita para nos escravizar. Não deixa. Entra pela porta. E a porta é Cristo. E fica somente com Cristo. E não deixa o diabo te enganar. E com Cristo, e somente com Cristo, a gente tem tudo. A suficiência de Jesus é a melhor doutrina da Bíblia, porque ela nos guarda de toda a astúcia de Satanás. Ali os fariseus, eles estavam enganando o povo. E Jesus usou essa parábola para dizer, olha, esses fariseus, eles estão usando outra maneira de explicar Deus, a não ser por Cristo, a não ser por Ele mesmo, né? Era Ele que estava falando ali. Então, prestem atenção. Essa é a mensagem do Senhor hoje para as nossas vidas, amém? Presta atenção e não se deixa se escravizar. Em nome